Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela presença. Que possamos, nessa noite, reflexionar um pouco sobre a vida. Agradecidos pela semana que passou e já rogando pela semana que está vindo, pedindo a Deus que seja cada dia melhor. Então, a reflexão hoje não é sobre isso, mas a gente pode levar para esse lugar. Então vamos ver o que a Joana tem para nós nessa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 124. O despeito responde por muitos males humanos. Planta maligna, enraiza-se na inveja doentia. Inspirando atitudes infelizes, o despeito fomenta perseguições gratuitas, acusações incessantes, informações venenosas. O despeitado não perdoa o triunfo do próximo. Sempre descobre o lado infeliz de qualquer questão, o alfinete perdido no palheiro. Sofre sem necessidade, amargura-se constantemente e luta contra os dragões que vê nos outros, quando o problema é somente dele. Aprende a compartilhar do triunfo do teu irmão e vencerás o despeito. A Joana, de vez em quando, ela pega uma questão nossa e esmiuça. Eu fui procurar o significado da palavra despeito para que ela tem vários significados. Quando a gente sofre uma injúria, a gente pode ficar triste com isso. Quando a gente é ofendido, né? Então, o despeito nesse texto, a gente pode substituir, não digo, mas referenciar a mágoa, ressentimento. Tá? Embora despeito tem outros significados, mas vamos nesse texto para a nossa reflexão de hoje ver sobre o aspecto da mágoa, do ressentimento. Então, essa mágoa, esse ressentimento, esse despeito está presente em nossa vida quase o tempo todo. Lógico, não naqueles momentos mais felizes, né? Mas até em alguns desses momentos felizes, nós podemos padecer desse sentimento. Por exemplo, a gente ganha um presente, mas a gente vai lá e compara, mas esse presente não é igual ao do fulano. Você deu um presente melhor para fulano. De outro jeito, nossos pais dão um agrado, um carinho ou um elogio a um irmão, mas não dão a nós. Então, notaram como é que o despeito, essa mágoa, esse ressentimento... Óbvio que quando a gente fala em ressentimento, a coisa é mais progressiva, mais longa, né? Então, o ressentimento dá uma ideia de algo mais grave. Mas aquela mágoa, aquela insatisfação, né? O despeito também é uma insatisfação. Ela está presente o tempo todo. Há pessoas que são profundamente insatisfeitas. Eu gostaria tanto de uma bicicleta. Aí consegue a bicicleta. Mas não é do jeito que eu queria assim, eu queria assado. Então agora eu vou comprar uma moto. Aí compra, mas não era moto, foi o que o dinheiro deu para comprar, porque eu queria moto a XY. Tem pessoas que são extremamente satisfeitas. Então, é viver diariamente essa sensação, esse sentimento. E, lógico, todos nós temos essa insatisfação.
Por isso que a gente não pode associar insatisfação a despeito, porque despeito é algo mais pontual. É aquela mágoa mesmo, aquele ressentimento que se tem, que fica ebulindo. Porque a insatisfação, a gente... eu ganho, sei lá, um salário mínimo. Não, eu vou me esforçar para poder ganhar mais. Eu estou querendo ganhar mais, eu estou precisando ganhar mais. Meu objetivo é esse. É uma insatisfação de estar aonde está, mas consciente e certo de que o que quer além é alcançável e está nas suas mãos. Essa outra insatisfação, não. O despeito é uma inveja ao próximo. Então, a Joana fala que esse sentimento, essa emoção, ela trava a gente. Por quê? Como eu falei para vocês, uma insatisfação é algo natural da nossa parte evolutiva, é necessário, ou necessária, né? A insatisfação é necessária. E com isso, bem administrado, não traz problema nenhum. O problema é quando entra no despeito. Eu não consegui o cargo tal porque o fulano me barreirou. Eu não consegui o cargo tal porque aquele ciclaninho me deu uma rasteira. Ou Beltrano falou mal de mim. Ou ciclano não sabe ver minhas qualidades. Eu estou falando só de um item, não estou falando de ninguém, estou só explorando esse item para a gente ver como é dinâmico, né? Então, nós geramos uma mágoa, um ressentimento com alguém por, algumas das vezes, uma falha nossa. Talvez aquela vaga esteja melhor preenchida por aquela pessoa do que eu. Talvez o que o chefe queira não é um trabalho igual ao meu, é o trabalho daquela pessoa. Então, a Joana coloca que isso aí é como se fosse uma planta maligna que enraiza a inveja. Uma inveja doentia. Então, por isso que ela dá essa ideia de que é algo muito profundo, muito mais profundo do que aquela insatisfação superficial. Como a gente vai saber que está com despeito ou não? Aquela situação, aquela pessoa torna-se nosso alvo. Tudo que a gente faz, daqui a pouquinho, volta naquela situação. Ou não, você pode falar de uma outra coisa e a gente já associa aquela situação. Então a gente está profundamente magoado. E com essa mágoa dentro de nós perdemos a nossa orientação. Nós passamos a resmungar, nós passamos a ficar mais irritadiços, mais aborrecidos, mais insatisfeitos. É uma bola de neve que vai nos tragando e nos aprofundando em sentimentos ainda piores. Então, às vezes, daqui a pouco, em determinado momento, a gente está falando mal, caluniando, difamando as pessoas, porque a gente não consegue compreender aquela situação. Isso acontece em todos os cenários da vida. Não quer dizer que é uma situação A ou B, mas é um caldeirão de emoções muito perniciosas,
inveja, orgulho, tudo aquilo ali ebulindo, né? E dali só se tira isso. Então a gente tem que esfriar esse fogo, limpar esse caldeirão, porque é inconfundível quando nós estamos magoados com alguém e aquela pessoa, por algum motivo, ela consegue algo mais ou faz algo que é notado, na mesma hora nós, mas também pudera, esse faz isso, faz aquilo, porque ele não sei o quê, porque ela não sei o quê. A gente sempre vai estar dentro de nós com aqueles sentimentos ruins. Nós ficamos à mercê daquela situação. Não da pessoa, porque às vezes a pessoa nem sabe o que fez, mas daquela situação porque a gente, para ela fez algo mais normal do mundo, que ela está acostumada, né? Então, qualquer sucesso, qualquer coisa que acontece com aquela pessoa, para nós é um motivo de repúdio, de raiva. A gente fala, mas gente, será que ninguém está vendo isso? Será que ninguém está vendo que essa pessoa, essa situação, essa coisa é assim? E vai criando esse ódio tão grande dentro de nós, essa mágoa, esse rancor. E nós, por vivermos isso muitas e muitas vezes, nós acabamos contaminados. E nós vamos ficando amargos. Porque a nossa vitória já não é o suficiente. A gente quer a derrota do outro. A gente pode, como eu falei lá no início, a gente pode ganhar um baita presente. Mas o fulano, nosso desafeto, o fulano ganhou o melhor. Por que você deu o melhor para ele e o pior para mim? Mas o seu é muito bom. O dele foi melhor porque ele mereceu o melhor, mas o seu também é muito bom. Não, o meu não é bom. Olha lá o dele é isso, é aquilo. O meu é o meu. Acho que vocês já entenderam as comparações. Então ele se amargura, ele vive uma vida triste, transtornada, vive como se fosse pisado o tempo todo, como se estivesse num estado de alerta constante. E qual o grande problema disso? As nossas forças vitais. Nós vamos nos acabando, nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos perdendo vitalidade, nós vamos perdendo e vamos atraindo do próximo, daqueles que estão em volta de nós, a antipatia, porque nós ficamos chatos, toda hora falando aquilo, o tempo todo, coração sempre atribulado, a mente sempre turva. Nós podemos ver até dentro da doutrina espírita, pessoas, o obsessor, o tempo todo, 99,9% do tempo falando em obsessor. Eu conheci pessoas assim. Eu conheci porque é de outras épocas, né? Conheci pessoas assim. E são angustiantes. Estar do lado dessas pessoas é muito difícil. Então, um grande trabalho para nós é aprender por que nós estamos assim, ou por que não deveríamos estar assim, e olhar para o próximo como um olhar menos agressivo. Eu sei que uma pessoa te dá uma pernada, consegue o teu posto de trabalho, e você não vai chegar para ela e dizer, parabéns,
pela sua conquista, etc., porque você está ofendido, você está magoado. E isso é normal, tá? Estou dizendo que você tem que ser entre dentes, né? Rindo, não. Não pode deixar que aquela situação ela prospere, ela ganhe contornos, ela ganhe profundidade dentro de você. Aquele irmão vai lá, conquista algo, né? E você, não sei o quê, essa pessoa aí. E você vai ficando insuportável. Aí um dia, essa pessoa, ela consegue uma outra promoção. Usa os mesmos métodos, não importa. Aí você seria o candidato natural, mas as pessoas estão cansadas de você. Que vive amargurado, vive resmungando, vive reclamando, e você é descartado mais uma vez. E podemos, estou falando só na seara profissional, mas dentro da nossa casa, a mesma coisa. A gente toda hora com picuinhas, com pessoas dentro dos nossos lares. As pessoas em volta vão se cansando. Dentro da nosso ambiente, né, social, as pessoas que são os nossos amigos, estamos sempre falando daquele fulano, sempre tocando naquele assunto. E as pessoas vão se cansando. Até ficarmos isolados. Então nós temos que aprender a seguir em frente. Certa vez, eu comentava com uma pessoa algo sobre isso. A pessoa tá, depois que eu estou puxando essa parte do trabalho, né? Chegou para mim exatamente esse queixume. Que um colega seu de trabalho, chamava de amigo. A gente costuma chamar todos de amigos. Um amigo, né? Até frequentou a casa algumas vezes, a casa dessa pessoa, né? Chegou no momento ali da empresa e aquela pessoa deu um passo à frente, apresentou um projeto e conseguiu tomar a promoção. E essa pessoa chegou, mas Dan, você pode? A pessoa sabia, o projeto dela é parecido com o meu projeto, não sei o quê. E aí eu perguntei, mas você não apresentou o seu projeto para a empresa? Não, que eu estava esperando um momento propício, porque era um momento que não sei o quê. Aí a pessoa apareceu, apresentou um projeto similar, né? Não era o mesmo, mas era similar. E criou aquele imbróglio. E eu falei para a pessoa, meu amigo, segue em frente. Não se detém por isso não. Porque quando acontecem essas coisas, é porque aquilo ali não era para ser seu. Que de repente, você naquela posição não te daria o benefício de ter algo melhor à frente. Pensa assim. Mas não se acomode, continue lutando, vai buscando suas oportunidades. Eu fui conversando, a pessoa compreendeu, falou assim, mas é difícil. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas daqui a um tempo você se desprende dessa ideia. E assim foi. Depois de uns 2 anos, essa pessoa teve uma oportunidade muito boa em outra empresa. Conseguiu sair dessa, foi para uma outra empresa, uma situação muito melhor, não só financeira, não estou falando só do dinheiro, mas posições de trabalho mais confortável, que ele trabalhava muito na empresa que ele estava nessa, ele não trabalharia no sábado. E se ele tivesse nesse outro cargo, certamente ele não estaria procurando outras colocações. Aí a gente, depois desses anos, né, a gente sentou e falou assim, rapaz, graças a Deus fulano pegou o teu trabalho, não foi ele? Então, é um caos, né? Óbvio que não foi exatamente assim que aconteceu, não é óbvio também o gênero e nem da onde essa pessoa, porque eu gosto de contar a situação, mas aconteceu isso. E o importante para todos nós existe sempre algo melhor lá na frente.
desde o momento que não foi você quem se prejudicou, não foi você quem vacilou, não foi você quem criou a dificuldade, lá na frente tem algo melhor. Se você se preparou, se você se dedicou, se você fez tudo o que você tinha que fazer e chegou na hora e não conseguiu, não tem que ter raiva de quem entrou. Não tem que ter raiva de absolutamente nada. Tem que engolir a seco aquela situação desagradável, triste, e seguir em frente. De cabeça erguida, certo de que vai vencer lá na frente. Que algo melhor vai vir. Que as coisas estão sendo preparadas para o nosso bem. Então lembremos sempre disso, porque Deus é bom o tempo todo. Se aquela oportunidade passou, talvez outra igual àquela nunca virá. Mas talvez melhor. E quem sabe no meio do caminho uma pior, até para fazer uma passagem, um aprendizado. Quantas vezes eu mesmo na minha vida eu já aceitei um emprego numa época, né, em uma situação menor do que a que eu estava, porém com a visão de que aquilo ali seria uma ponta de lança, né, para eu poder galgar uma coisa melhor. E funcionou, foi assim mesmo que aconteceu. Então todos nós temos que trabalhar com a inteligência, com o coração, e não ter guardado dentro de nós essas impurezas que afastam as pessoas e as oportunidades. Então vamos agradecer a Deus e rogar por uma semana maravilhosa que se inicia e que o Senhor nos abençoe sempre. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por esse momento de reflexão, por entender, Senhor, que essas nuvens que estão em minha mente, turvando meus pensamentos, são passageiras. E que o quão antes eu der o passo definitivo, elas irão se dissipar. Sei, Senhor, que tens reservado para cada um de nós o melhor para nós. O melhor para a nossa compreensão, o melhor para o nosso desenvolvimento, o melhor para o aprendizado na matéria. Que eu possa olhar para o meu próximo com misericórdia e com compaixão, Senhor. Para que as grandes oportunidades da vida não escorram pelas minhas mãos. Senhor, obrigado pelo seu carinho, pela sua paz, pelo seu amor. Obrigado pela semana que tivemos. Pode não ter sido a melhor semana da vida, mas foi uma das mais importantes, porque te trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, pela semana que está por vir. Um papel em branco, um rascunho maravilhoso para programarmos a nossa felicidade. Que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Rogamos aos irmãos espirituais, aos amigos espirituais, que abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.